Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Obrigada pela presença sobretudo dos nossos visitantes. É uma alegria vê-los. Nós vamos abrir nossa Bíblia hoje no Evangelho segundo Lucas, capítulo 5, e vamos ler daqui 2 versículos, 4 e 5. Lucas 5, 4 e 5, diz assim a palavra do Senhor. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, graças te damos por mais um dia na tua presença. Rogamos a ti que pelas misericórdias vivas de Jesus, o Senhor não permita que nenhum tio, nenhuma vírgula dessa palavra se perca. Como eu sei que sou profundamente deficiente, Senhor, que o Senhor mesmo esteja levando essa palavra aos corações de um modo vivo, de um modo singular, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus amados, nesses dias eu tenho pensado muito em tudo que eu tenho visto e ouvido à minha volta. Tenho conversado com alguns líderes de algumas comunidades, tenho conversado com irmãos de várias denominações, e algo tem entristecido demais o meu coração, além das tristezas que já tem vindo por toda a situação de luto que eu estou vivendo. E eu tenho tentado conversar com algumas pessoas sobre os propósitos de Deus nas nossas vidas. Na vida de um servo de Deus, absolutamente tudo tem um propósito da parte de Deus. Muitas vezes nós não compreendemos esses propósitos. Nós queremos usar argumentos humanos, tentamos humanizar os propósitos de Deus. E eu queria dizer uma coisa a vocês. Quando o Senhor decide algo, é aquilo e acabou. E quando Ele cisma de nos ensinar algo através de uma situação que para nós não é muito agradável, eu queria dizer a você, é melhor cooperar. É melhor cooperar para que aquilo que o Senhor tem para nos ensinar seja ensinado e nós aproveitemos aquilo da parte de Deus. E esse texto que nós lemos agora é um texto bastante conhecido da palavra, está no contexto daquela pesca maravilhosa, quando o Senhor usa aquela situação para preparar seus discípulos, os seus escolhidos, para se tornarem pescadores de homens. No tempo de hoje, nunca foi tão difícil anunciar o Evangelho do Cristo. Sobretudo porque muitos têm tentado mesclar
o Evangelho de Cristo com o humanismo secular. Há muitas aplicações desse episódio que nós lemos, mas eu gostaria de chamar a atenção de vocês para o resultado da obediência ao Senhor, que é sempre surpreendente. Quando o Senhor ordena algo, não cabe retrucações, mas apenas o cumpra-se. Porque quando Ele dá uma ordem de Deus não se discute, se cumpre. Este, sem dúvidas, é um daqueles episódios bíblicos que toca meu coração de uma maneira especial. E eu tendo a me transportar para aquela ocasião e quase posso ver o semblante abatido e cansado de Pedro ao ter tentado pescar durante uma noite inteira sem nada conseguir. Muitas vezes nós conversamos com alguém, levamos uma palavra e parece que aquilo entra pelo ouvido e sai pelo outro. Mas eu só queria dizer uma coisa a você. Quando o Senhor nos leva a entregar uma palavra para um grupo ou para determinadas pessoas, não importa a reação daquela pessoa naquele momento, entregue. Faça aquilo que o Senhor mandou. Talvez você não tome conhecimento do resultado da sua obediência, mas quando você chegar lá, aquilo vai estar registrado para a glória de Deus. Há situações que a gente tem visto nesses dias, e o Senhor tem tocado meu coração para falar com algumas pessoas. Tenho falado, tenho ouvido desaforos, tenho ouvido retrucações malcriadas de alguns, mas eu não me furtei a entregar aquilo que o Senhor colocou no meu coração. E continuo orando por essas pessoas para que o Senhor, Ele complete a obra nesses corações em nome de Jesus. Amém. Duas coisas chamam a minha atenção aqui, eu queria que você prestasse bastante atenção agora. Primeira, a estranha ordem dada pelo Senhor. O Senhor é especialista em dar ordens estranhas, estranhas ao nosso entendimento humano. E nós estamos vivendo um tempo em que vamos ouvir no nosso interior, pela ação do Espírito Santo, muitas ordens que a nós vão parecer estranhas. Mas aqueles que têm intimidade com Deus sabem quando Deus fala. No versículo 4 diz: quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Ao romper do dia, quando Pedro já estava lavando suas redes e recolhendo-as, Jesus lhe requisita o barco para lhe servir de púlpito. O Senhor pediu que o barco fosse afastado da praia e de lá ele ensinava as multidões. Ao acabar de falar, ordenou a Pedro e aos demais discípulos que fossem para o local onde as águas eram mais fundas ou houvesse um espaço maior. Uma vez ali, deu a ordem mais estranha, sobretudo para experientes pescadores, conhecedores dos mistérios da pesca e já frustrados pela pesca infrutífera da noite anterior. O mestre ordena a Pedro e aos demais: lançai as vossas redes. Quantas vezes
Estamos já cansados ao ponto de desistir de tudo, e eis que Ele surge e nos requisita para fazer algo. Nesses dias de luto, de choro demais, o último lugar que eu imaginaria estar era aqui, entregando para vocês a palavra de Deus. Mas o Senhor tem me trazido e tem me levado a entregar a sua palavra. Da minha força, claro que não. Eu acho que nos últimos dias eu tenho chorado por uma vida inteira. Mas a minha oração é para que os seus ouvidos sejam abertos. A minha oração é para que o Senhor abra o nosso entendimento para compreender aquilo que Ele fala conosco no dia de hoje, em nome de Jesus. A segunda ordem, a segunda coisa que chama a atenção aqui é a retrucação seguida da obediência de Pedro. No versículo 5, respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Sob a tua palavra eu subo neste lugar para alimentá-los. Sob a palavra do Senhor eu sigo na força que só Ele supre. Não diga eu não posso. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu não conheço as histórias de vida da maioria de vocês, mas eu queria dizer a vocês hoje que o Senhor tem algo para fazer através de cada um de vocês. Não importa o que você está vivendo, o que você está vendo, o que você está vivenciando no momento. Se você é um servo, uma serva de Deus, há grandes propósitos dele na sua vida. E aí, seria de bom tom Pedro perguntar: como assim? Aquela ordem de Jesus não fazia o menor sentido. Pedro retruca, mas sabiamente obedece e diz a razão da sua obediência. E ele diz: mas sob a tua palavra lançarei as redes. É exatamente aqui que o relato chama a minha atenção. Quantas vezes recebemos uma ordem do Senhor para fazer algo que para nós não tem o menor sentido? Já vivi inúmeras situações que aquela ação minha, olhando pelo prisma humano, eu digo: esse povo vai pensar que eu sou doida. Mas se o Senhor manda, se você tem certeza que é o Senhor que está falando com você, vai e faça. Em nome de Jesus. Agora, não seja Maria, vai com as outras. Apure os seus ouvidos espirituais para ouvir a voz do Senhor. Descobrimos aqui que nem sempre obedecer ao Senhor é algo lógico. Aliás, na maioria das situações, as ordens de Deus fogem à lógica humana. Às vezes, a circunstância adversa que requer obediência nos obriga a andar no sobrenatural de Deus, contrariando
toda a lógica humana. Coitados dos muito racionais, como experientes pescadores, depois de tentar pescar durante toda a noite em lugares propícios, sem conseguir nada e já cansados com as suas redes lavadas, lançariam as redes em águas inadequadas? Pedro descobriu o segredo da obediência: agir sob a palavra viva do Senhor. Eu estou de pé sob a palavra viva do Senhor. Não tem sido fácil os últimos meses. Assim como a fé é alicerçada sobre a palavra, a rocha, a obediência é exercitada sob a palavra, debaixo do poder da palavra. Meu marido costumava dizer: manda quem pode, obedece quem tem juízo. Essa frase é a cara dele. Ele estava certíssimo. Pedro obedeceu àquele que tem toda a autoridade para mandar, sem se importar com a falta de lógica da ordem recebida. Invariavelmente, as ordens de Deus estão fora da lógica humana. E quando Ele ordena, Ele só espera uma ação: cumpra-se. Sob a ordem do Senhor, as redes foram lançadas e a pesca foi surpreendente, a tal ponto das redes se romperem. É assim que acontece. O Senhor manda para nós, invariavelmente, infinitamente mais de tudo aquilo quanto pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Se eu pudesse tirar uma palavra hoje, apenas uma palavra, para que você guardasse e levasse consigo, seria obedecer. Ouça a voz do Senhor. Deixe-se ministrar pelo Espírito de Deus. A gente ouve tantas pessoas, de um lado, do outro, tanta coisa que a gente ouve que só a graça de Jesus. E muitas vezes deixamos de silenciar para ouvir a voz do Senhor. Aqueles experientes pescadores lançaram as suas redes e o milagre aconteceu. O que é que nós aprendemos aqui? Primeira coisa, atentemos para as ordens do Mestre, por mais absurdas que elas possam parecer às nossas racionalidades. Segundo, retruquemos se preciso, mas obedeçamos. Terceiro, quem sabe se não é isto que está faltando em nós, lançar as redes da obediência sob a palavra do Cristo. Em quarto lugar, não permitamos que o não faz sentido atrapalhe a nossa pescaria. Se Ele nos mandou, simplesmente obedeçamos e lancemos as nossas redes. O mais Ele fará. Hoje nós estamos vivendo um cristianismo híbrido, mesclado, misturado com um humanismo que tem contaminado
o Evangelho do Cristo na vida de muitos. E hoje eu queria chamar a atenção de vocês para aquilo que a palavra fala, sem mescla nenhuma humana. Se deixe ministrar pelo Espírito de Deus. Ouça a voz do Espírito Santo de Deus. Seja criterioso, criteriosa ao ouvir uma ordem vinda do Senhor. Quando o Senhor dá uma ordem, invariavelmente Ele sai confirmando aquela ordem por vários instrumentos. Deixe o Senhor ministrar o seu coração em nome de Jesus. Em quinto e último lugar, a obediência ao Senhor sempre surpreende. O resultado podemos ver nos versículos 6 e 7, que dizem o seguinte: quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros do outro barco, para que viessem ajudá-los. A eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase começarem a afundar. A obediência ao Senhor habilitou aqueles homens a se tornarem pescadores de homens. A minha oração hoje é para que o Senhor ministre essa palavra aos seus corações. O Senhor marcou um encontro com cada um de vocês no dia de hoje. Vocês foram trazidos pelo Espírito exatamente para ouvir essa palavra. Que essa palavra ela gere vida nos corações em nome de Jesus. Amém? Eu queria orar por aqueles que estão passando um momento onde precisam tomar uma difícil decisão, mas estão ainda na dúvida do que fazer. E eu queria que quem está se sentindo assim, ficasse de pé, aí mesmo onde você está.